Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos dar continuidade a esse conteúdo dança. Na aula passada, nós falamos de dança, a origem. Falei para vocês que a dança ela surge desde a pré-história, viajou ali pela Antiguidade, Idade Média, Renascimento. Chegamos às danças do século XIX, a dança contemporânea, dança moderna. E nós vimos que a dança ela foi mudando, ela foi se adaptando a alguns estilos. Hoje eu irei aqui classificar dança para vocês, tá? Vou dar um sentido bem amplo de dança para vocês, uma classificação bem ampla. A gente não vai dar uma classificação daquela bem pontual, não. Uma classificação num contexto bem amplo, que aí na próxima aula eu já vou trazer algumas outras danças aqui para vocês. Beleza? Então, para começar a nossa aula de dança, uma coisinha aqui que eu não falei para vocês na aula passada, mas já falei em outros momentos para vocês. A dança, assim como outras unidades temáticas da educação física, elas estão dentro de todo um contexto. Como assim, professor? A educação física, ela não se limita apenas aos esportes, aos jogos. Existem várias unidades temáticas e a dança é uma delas. Tá aqui as unidades temáticas, isso aqui vocês já sabem. Esportes, jogos, lutas, ginástica, práticas de aventura e a dança, que é o conteúdo, que é a unidade temática que nós iremos trabalhar no decorrer de todo esse período. Então, critérios de classificação da dança. Eu trouxe 3 critérios aqui para nós avaliarmos, para nós classificarmos nessa nossa aulinha de hoje. Como eu disse para vocês, eu trouxe uma classificação ampla, num contexto bem amplo. Então, a dança, ela se classifica de 3 formas. A dança de acordo com a forma, a dança de acordo com a sua origem e a dança de acordo com a sua finalidade. Essas são as classificações que eu trouxe para vocês. Quanto à forma, professor? Quanto à forma, essa dança se classifica dessas 3 forminhas aqui, ó. A dança, quanto à forma, ela pode ser solo, ela pode ser em dupla ou ela pode ser em grupos, uma dança grupal. Tá aqui, ó. Vou falar para vocês. A dança quanto à forma. Solo. Quando o dançarino apresenta-se o quê? Desacompanhado, solo, sozinho. Somente ele ali faz parte dessa apresentação. A apresentação, ou então quando ele dança de forma sozinho. Como assim, professor? Eu não vou falar da dança num contexto apenas profissional, porque a dança não envolve só isso. A dança envolve todo um contexto social. O indivíduo ele sai para dançar, ele sai para se divertir. Ele executa, às vezes, algum tipo de atividade física. Ele vai para a academia, por exemplo, e ele faz lá, tem uma aula de zumba. Ele dança sozinho, ele está num grupo ali com o pessoal, mas ele está dançando sozinho, ele não tem um acompanhante ali com ele. Tem uma aula de hitbox, tem vários tipos de dança aí que acontecem hoje aí nas academias. Então, dançar nem sempre é apenas como uma obrigatoriedade, como uma profissão, como uma apresentação. Pode ser como uma prática esportiva, tirar o indivíduo do sedentarismo. Para isso que existem aquelas unidades temáticas que eu elenquei ainda há pouco para vocês. Trazer um leque, várias unidades temáticas, para que assim o indivíduo ele saia do seu estado de sedentarismo. Através da dança não existe queima calórica? Existe. A gente não está queimando mais caloria do que seu estado de repouso? Está. Então a dança também entra nesse critério, entra como uma forma de movimentação corporal, de sair do estado do sedentarismo. Tá aqui a dança solo, eu coloquei uma apresentação de balé. Duplas, a apresentação realizada por 2 dançarinos. Tá aqui, ó, bem centralizada a imagem. Aqui
um casal dançando, e grupos, quando várias pessoas compõem uma coreografia. Está aqui uma apresentação teatral aqui que envolve a dança. Então aqui tem várias pessoas, dupla, duas pessoas, e solo, somente uma pessoa. Dança quanto à origem. Temos aqui, ó, 4 formas: a folclórica, a histórica, a cerimonial e a étnica. Essas são as classificações de dança de acordo com a sua origem. Danças folclóricas. O que são as danças folclóricas? Representam um conjunto de danças sociais peculiares de cada estado brasileiro. Claro, estado brasileiro ia pegar uma dança aqui do Brasil, por exemplo. Aqui, como eu conceituei, estado brasileiro, mas pode ser regionalizada de qualquer local, tá? Aqui, como eu sou brasileiro, eu vou falar aqui do Brasil. E nós temos aqui o cacuriá, que, sendo mais específico, é de onde? É daqui do nosso Maranhão. É uma dança do folclore maranhense, faz parte da cultura maranhense. É uma dança histórica maranhense. A história, a cultura, o folclore, eles navegam ali bem próximos. Então, posso classificar dessas formas. O cacuriá é uma dança típica maranhense, é do nosso folclore. Se você for bem aí no Piauí, que é nosso estado vizinho, lá não tem o cacuriá. Por quê? Porque é uma dança folclórica aqui do nosso Maranhão. Danças históricas são aquelas ligadas ao ancestralismo de um determinado povo, retratando o passado de uma cultura. Aí eu coloquei aqui uma imagem do Bumba Meu Boi. Vou ter uma aula específica do Bumba Meu Boi, que eu vou classificar tudo e vou trazer todas as informações relacionadas aos sotaques existentes da nossa festa do Bumba Meu Boi aqui, que acontece no São João. Então tá aqui, ó, o Bumba Meu Boi é uma dança histórica maranhense. É uma dança histórica, faz parte do nosso folclore. O nosso São João, na verdade, é um dos São João que acontece mais diversidade de danças. Nós temos cacuriá, nós temos Bumba Meu Boi, nós temos tambor de crioula. Nós temos várias danças no nosso São João. Então tá aqui, ó, o Bumba Meu Boi é uma espécie de dança histórica. Nós temos as danças cerimoniais, que são danças ou estilos de danças onde o propósito está bem ali, ó, é cerimonial ou ritualístico. Cerimonial vem de cerimônia, ritualístico, de ritual. Tá aqui, eu coloquei aqui, ó, um baile de debutante. Existe toda aquela cerimônia. Um casamento também é uma espécie de cerimônia, onde os casais vão dançar a valsa. Hoje os casamentos já envolvem até outros tipos de dança, né? Começa ali com a valsa e depois quem está casando ali, eles colocam algumas músicas que eles gostam, que ficaram ali na sua história, que tem alguma coisa com a sua história, e o casal também dança. Tá? Já deu uma mudadinha aí de acordo com o que acontecia há algum tempo. Então hoje tem a valsa, que faz parte do cerimonial do casamento, e depois os indivíduos acabam executando outros tipos de dança lá que tem alguma ligação afetiva, alguma história que relaciona ali o casamento deles. Ritualístico, trouxe aqui como exemplo as danças indígenas. Os indígenas dançam desde muito tempo, como uma forma de ritual. Eles dançavam para o sol, dança da chuva, uma dança pedindo fartura. Vários objetivos estão ali incutidos nas danças indígenas, que são danças que são rituais desses indivíduos. E por último aqui, dessas danças quanto à origem, nós temos as danças étnicas, que são danças tradicionais de países ou de regiões. Então percebam que quanto à origem, elas navegam ali uma sobre a outra. A histórica, ela adentra um pouquinho na folclórica. A folclórica, ela vem um pouquinho para a étnica, porque tudo advém de características, de
de cada país, de cada região, é algo muito bem regionalizado. Aí eu trouxe aqui uma dança que é o flamenco, que é de origem o quê? De origem espanhola. É dessa região da Espanha, tá certo? Então é uma dança étnica, leva as características daquele povo que moram ali naquela região. O flamenco, como é que ele é dançado aqui no Brasil? Ele é dançado da mesma forma que ele é dançado lá na Espanha. Tem que ter as características originais da dança, para que ela seja étnica. Tá aqui, ó, se eu for executar, se eu for ser praticante do flamenco, eu tenho que me vestir da forma na qual a dança acontece lá, as vestimentas dos indivíduos espanhóis. Se eu for executar uma valsa, eu também preciso me vestir de forma adequada para a valsa. Exige uma certa vestimenta adequada daquelas modalidades, certo? De dança. Dança quanto à finalidade. Já falei quanto à origem, né? Vamos contra a finalidade. Tem a dança cênica, a dança social, a dança religiosa e a dança coreografada. Nós vamos falar uma por uma para vocês. As danças cênicas. Uma das principais características das artes cênicas é a performance, ou seja, a interpretação do artista. Como o próprio nome já fala, cênica, encenar, tem muito a ver com a performance ali de quem está dançando. São danças teatrais, que seguem ali, às vezes, conta-se uma história quando executa algum tipo de dança cênica. Tem todo um teatro, todo o envolvimento dos indivíduos que estão ali participando dessa dança. Temos as danças sociais. São danças praticadas nos bailes e reuniões sociais, que tem como objetivo socializar e divertir. Aquilo que eu falei para vocês no início da aula. A dança, ela não tem só um caráter profissionalizante. Na verdade, nenhuma aula que eu falar para vocês aqui de qualquer unidade temática, eu vou falar de profissionalismo, eu vou falar de alto rendimento, eu vou falar de performance, nada disso. Eu vou falar apenas de vivências. Eu fiz questão de trazer uma imagem aqui, ó, de um casal de idosos dançando. Seu vovô, sua vovó, seu titio ou titia, que hora ou outra aí sai para curtir uma seresta, um bolero. Aquilo ali é o momento que ele está o quê? Que ele está socializando. É um dos benefícios da prática de atividade física. É o quê? É o socializar. Nós já sabemos a quantidade de benefícios psicológicos, cognitivos que acontecem quando o indivíduo pratica uma atividade física. A dança é uma atividade física? É. Mostrei no nosso primeiro slide lá. A dança é uma das unidades temáticas da educação física. Percebam o sorriso no rosto desse vovô. O encantamento na qual a vovó olha para ele. Aqui ele não está socializando, ele está num baile. Várias pessoas. Relembrando o passado dele. Vivenciando o seu casamento. Vivenciando com os seus amigos. Isso também faz parte, é um dos objetivos da dança. Danças sociais, socializar com o outro indivíduo. Danças religiosas. São danças de diversas religiões e cultos, em que o homem comemora algo ou divindade. Trouxe uma imagem aqui para vocês, do que acontece também aqui no nosso Maranhão. Um outro detalhe que eu ainda não falei para vocês, as danças elas se classificam dessa forma. Quando uma dança ela é religiosa, não descaracteriza ela ser uma dança folclórica, tá certo? São formas diferentes de classificações. Ela vai absorver uma característica de cada lá. Quanto à forma, aqui é uma dança grupal. Quanto à origem, é uma dança o quê? É uma dança folclórica. Pode ser também uma dança histórica. E quanto à forma, ela é uma dança religiosa. Então percebam que ela absorveu as características de todas as formas de classificações da dança.
Nós iremos olhar e ver, essa é uma dança solo. Essa é uma dança histórica. Essa é uma dança social. Compreenderam? Então tá aqui o tambor de crioula. É uma dança religiosa. É uma dança de origem africana. Pode ser tambor de crioula ou punga. É homenagem a quem? A um santo, São Benedito. Existe aqui coreografias, existe exigência de encenações, essas coisas? Não. Aqui são movimentos livres que essas dançarinas executam, muitos giros, muita saia rodada, mas são movimentos livres, sem toda essa exigência de técnicas, visando apenas o divertimento, o prazer, o lazer, homenagear ali alguma imagem, no caso aqui, que é São Benedito. Danças coreografadas. São danças compostas por trilhas e roteiros pré-determinados. Aqui já exige uma série de, às vezes, conhecimentos técnicos pelo dançarino, ou pela dançarina, pelo bailarino, pela bailarina. E eles, além de conhecimentos técnicos, eles devem ter conhecimento sobre os roteiros, as trilhas, os movimentos que eles irão executar ali. Como é que essa coreografia irá acontecer? Existem algumas marcações. Aqui ele já vai levar em consideração os elementos estruturantes da dança, que nós iremos chegar na nossa próxima aulinha, que eu vou falar para vocês o que são os elementos estruturantes. Ele já deve ter uma noção de movimentação corporal, de espaço, de tempo. Já existe uma exigência maior. O que difere daquelas danças sociais, que eu mostrei ainda há pouco para vocês, das danças religiosas, que tem um caráter de divertimento, de homenagem. E eu trouxe ainda duas questões para nós resolvermos aqui relacionado à dança. A primeira, a quadrilha, dança típica dos festejos juninos, constitui-se uma dança coletiva, bailada em pares, e que possui uma coreografia específica baseada em passos tradicionais. Nessa grande manifestação folclórica que acomete todo o Brasil, existe um orador ou um narrador que determina os passos ou movimentos da dança. A quadrilha é uma dança o quê? É uma dança folclórica. Quanto à forma, ela é o quê? Ela é de duplas, né? Mas acaba que essas duplas formam o quê? Um grupo. É uma dança folclórica que acontece aqui em casais, mas que esses vários casais formam um grupo. A quadrilha é considerada folclórica fala de folclore. Então vamos ver o que a questão está pedindo. Possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos, e sendo assim, identifica uma determinada religião, eu estou falando de folclore. Nós vimos ainda há pouco que o tambor de crioula, por exemplo, é uma dança folclórica maranhense, que ela também é religiosa, tá? Mas aqui eu estou falando de quadrilha. Quadrilha é uma dança religiosa, homenageia alguém. Então se liga no que a questão está pedindo. Falou religioso aqui, eu acho que já elimina essa questão. Aborda as tradições e os costumes de um povo ou regiões distintas de uma mesma região. Uma dança folclórica, ela é o quê? Ela não aborda as tradições, não aborda os costumes de um povo e de uma mesma região ali. Isso aqui não é folclore, não resume um pouquinho folclore. Então, essa é a opção correta. Letra B, aborda as tradições e os costumes de um povo ou regiões distintas de uma mesma região. Letra C, apresenta cunho artístico e técnicas apuradas para a realização de um grande espetáculo. Não, a quadrilha não exige movimentos artísticos técnicos por parte dos indivíduos. Tem até uma certa coreografia, mas não existe essa técnica toda, certo? Então isso aqui não deixa com que essa opção seja correta. Necessitar de um vestuário específico para a sua prática? Não, a quadrilha não exige aquela vestimenta toda para o indivíduo participar. Muito pelo contrário, os indivíduos usam trapos, assim ela suja. A professora, mas tem quadrilhas que são mais aperfeiçoadas, mas a quadrilha, na sua essência, os indivíduos usam trapos, calça rasgada, vão prendendo pedaços de pano na calça. E por último, acontece em salões de festas e tem influência de diversos gêneros musicais. Não, a quadrilha
Hoje ela pode até acontecer em alguns locais fechados, mas ela acontece geralmente em arraiais, que acontece em praças, nas ruas, é assim que a quadrilha se apresenta. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Na próxima aula eu vou falar de elementos estruturantes da dança. E vamos para cima, hein?